Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos da nossa lição, a lição 2 desse terceiro trimestre, o mordomo fiel, e vamos estudar segunda-feira, o segundo tópico, o título é Justiça. Portanto, perguntar, visto que somos mordomos cristãos, qual deve ser a nossa atitude para com o próximo e os bens que ele possui? Deuteronômio 16:19 diz assim: não torcerás o juízo, não farás acepções de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras do justo. Então, aqui vem trazendo algumas orientações. Não fazer acepção, ou seja, as pessoas são todas iguais. Não aceitar suborno, principalmente para fazer coisas erradas. E o suborno ele cega, até os olhos do sábio e perverte a palavra do justo. Então, para evitar isso, para sermos bons mordomos ou mordomos cristãos, temos que levar em conta esses ensinamentos. Diz a pena inspirada, é o Manuscript Release, volume 19, página 243. Diz assim: na última grande contenda entre os seguidores de Cristo e os poderes das trevas, Satanás oferece subornos a homens e mulheres. Alguns se vendem por nada, contudo, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Então o inimigo hoje ele nos suborna com besteiras. E nós devemos ter o cuidado e estarmos atentos para não aceitar esses subornos besta de coisa aqui desse mundo e botar em risco a nossa salvação. Ainda para conhecê-lo, é outro livro, página 176, diz assim: devemos sentir um interesse especial ao contemplar os bens dos outros, não para cobiçá-los, não para criticar quem o possui, não para neles reparar nem os apresentar sob uma falsa luz, mas para fazer completa justiça com tudo que pertence aos nossos irmãos e a todos com quem entramos em contato. Então temos aqui a instrução de como devemos exatamente fazer com aquilo que é do próximo, aquilo que é dos nossos irmãos, os bens que eles possuem. Pergunta B. O que Deus quer que entendamos acerca dos males de uma atitude parcial? Deuteronômio 24:17. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Então aqui está uma orientação interessante. Eu, como imigrante, vivo em Portugal há 20 anos, mas no início nós vimos aqui, não da parte dos irmãos da igreja, que foram espetaculares e o tempo todo deram muito apoio, mas do fora sentimos assim muitas vezes aquele constrangimento, das pessoas terem um certo receio, ou seja o que for, e vimos o que aqui está dizendo: não perverterás o direito do estrangeiro, ou seja, tínhamos direito e bem no fim algumas pessoas não entendiam isso. Então aqui a lei que traz para nós foi dada, inclusive no tempo de Moisés ainda, mas não perverter o direito do estrangeiro e do órfão e não tomar penhor a roupa da viúva, não tomar penhorado coisa dos irmãos para poder ajudá-lo, isso é feio. Ainda em Romanos capítulo 2, versículo 11 diz: porque para Deus não há acepção de pessoas. Então, se para Deus não há, e nós como filhos de Deus e como cristão, devemos também ver que todas as pessoas são iguais. Aqui não tem rico, pobre, cores e nada disso, As pessoas são iguais, não devemos fazer acepção de pessoas. Profetas Reis, página 369 e 370, diz assim: Deus não reconhece nenhuma diferença de nacionalidade, raça ou casta. Ele é o Criador de toda a humanidade. Todos os homens pertencem a uma só família pela criação e todos são um pela redenção. Cristo veio demolir todo o muro de divisão e abrir todos os compartimentos do templo a fim de que cada pessoa tenha livre acesso a Deus. Seu amor é tão amplo, tão profundo e tão pleno que penetra em todos os lugares. Ele tira da influência de Satanás aqueles a quem seus enganos iludiram
e os põe ao alcance do trono de Deus, aquele trono cercado pelo arco-íris da promessa. Em Cristo não há judeu, nem grego, escravo, nem livre. Portanto, aqui nesse texto deixa bem claro a posição que Deus tem para com seus filhos. Todos são iguais. E aqueles que são, de certa forma, lesados por outros ou pelos espertalhões, para dizer assim, Deus cuida e diz aqui que ele tem um lugarzinho, coloca sob proteção, né? Põe ao alcance do trono de Deus. Então devemos ter o cuidado de fazer esse trabalho juntamente com Deus e cuidar daqueles que nos cercam, aqueles que são dos nossos. E ainda seguindo a leitura, em Para Conhecê-lo, página 99, diz assim: o motivo de toda divisão, discórdia e desentendimento se encontra na separação de Cristo. Essa frase é importante. O motivo de toda divisão, discórdia e desentendimento se encontra na separação de Cristo. Uma pequena pausa aqui. Se você não entende com as pessoas, você precisa de Cristo. Se alguém não entende com você, então essa pessoa precisa de Cristo. O fato é que quando um não quer, dois não brigam. E nós temos que ser aquele que não quer. Aquele que está com Cristo e não deixa o desentendimento, a divisão, a discórdia causar problema entre nós. Continuando. Ele é o centro para o qual todos devem ser atraídos, pois quanto mais nos aproximarmos do centro, mais nos aproximaremos um dos outros em sentimento, simpatia e amor, crescendo no caráter e na imagem de Jesus. Com Deus não há acepção de pessoas. O Filho do Deus do infinito, Senhor da vida e da glória, desceu em humilhação ao dia a dia dos mais humildes para que ninguém se sentisse excluído da presença dele. Assim, tornou-se acessível a todos. Não selecionou uns poucos favorecidos para com eles conviver e ignorar todos os outros. Então fica aqui uma lição grande de Jesus para nós, né? Entender a necessidade que tem de não ser parcial, não ter uma atitude parcial. Isso é pecado. Todos são iguais, devemos lembrar da necessidade de cuidar do nosso semelhante, cuidar dos nossos irmãos e cuidar daqueles que tendem a fazer isso, né? Nós podemos ajudar e alertá-los, vai ser interessante. Que Deus nos abençoe, nos ajude, dê sua graça para que possamos realmente entender a necessidade de ser mordomos fiéis e, nesse caso, ser justo, um mordomo justo, que é o que trata do nosso segundo tópico de hoje. Deus abençoe e dê sua graça para isso. Amém.